Senhoras e senhores, retomando a reunião, tem palavra agora a senhora deputada Langon Kei. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada ao senhor secretário e aos colaboradores pelas vossas respostas detalhadas às minhas perguntas. Creio que podemos ficar satisfeitos com as vossas respostas, mas é de também salientar que nos últimos anos, com o impacto da epidemia, muitas indústrias de Macau também sofreram foram afetados gravemente e têm também obtido resultados com os seus trabalhos no prolongamento das pernoitas e da estadia dos turistas através de meios de promoção de atividades por plataforma e também tem contribuído para um efeito proativo que merece os nossos aplausos. Por outro lado, quanto ao plano de viagem, gastronomia e estadia para residentes de Macau, também contribuiu para ajudar os residentes e os setores a ultrapassar as dificuldades sentidas durante a epidemia. No âmbito deste plano de passeio gastronomia, cada residente tem direito às 2 vezes. Anteriormente, na Assembleia Legislativa, também tenho sugerido a hipótese da mercantilização deste passeio para que assim possa ser introduzida uma nova força na revitalização econômica. E na altura disseram que podiam considerar um novo roteiro para os turistas. Como estão sendo decorridos estes trabalhos? Obrigada. Muito obrigado, senhora presidente. De fato, as minhas questões são também aconselhamento. No setor do jogo, nós temos talentos de vários níveis, básico, intermédio e alto. Na promoção profissional, deve ter um serviço de one-stop, encaminhamento, formação profissional e também licenças e certificados, ajudando os desempregos, especialmente os jovens, para encontrar um emprego. Com a resposta do senhor diretor sobre a viagem de iate e também viagem marítima, a alteração das leis é importante. Para captar os quadros qualificados de alto nível, deve ser reconhecido o trabalho do IPIM. Esses professores importados, eles apresentaram o seu pedido em 2019. Na realidade, eles estão qualificados ou não? O que é que eles estão à espera? Eles têm que ser integrados nas novas políticas de captação de quadro qualificado e em relação à redução dos limites do mercado imobiliário. É só uma sugestão, porque agora o volume de transação do mercado imobiliário é muito baixo. Agora, para as frações autônomas com grande espaço, será que tem espaço para reduzir os limites, para revitalizar esse setor de imobiliário? Obrigado. Senhor deputado Pang Chun, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta do senhor secretário, mas ainda queria acompanhar um assunto. Eu também concordo com a importação de pessoal qualificado. No entanto, os professores, doutores que vêm trabalhar para Macau, eles podem ficar enquadrados em alguma indústria principal, porque pode não estar diretamente relacionado, uma vez que estão a trabalhar numa universidade
tem ou não alguma ligação quanto às principais indústrias. Espero que o presidente do IPIM ou o seu secretário possa atender estes pedidos dos professores que vêm de instituições académicas de renome que estão a trabalhar em Macau. Também muita formação foi feita. A DESAR tem feito ações de formação com as instituições do ensino superior. Eu espero que haja mais ações de formação e atribuindo os certificados para esses formados. Senhora deputada Lau Choi, muito obrigado, senhora presidente. Senhor secretário, com a alta taxa de desemprego, está neste momento a sofrer muito os jovens. Será que o governo vai lançar novas medidas para formar talentos locais e também atrair os talentos que estão no exterior para regressar a Macau para trabalhar e também apoiar os jovens para participar nas formações para obterem licenças no sentido de criar novas oportunidades aos jovens? E para além disso, como melhor aproveitar as reservas financeiras é sempre um tema muito discutido pela sociedade. Para aquelas obras sem orçamentos, será que o governo deve ter uma atitude mais precisa? E na verdade há muitos sectores que precisam de apoio do governo. Em relação ao setor da restauração, após o lançamento de umas atividades online que houve bons resultados, será que o governo irá continuar a aplicar essas medidas e também ajudar as empresas a fazer a promoção online e também alargar o mercado online? Por último, queria dizer também que muitos idosos disseram que os últimos os dinheiros do consumo eletrônico foram todos já utilizados. Eles perguntaram se podem ou não obter antecipadamente esses 8.000 patacas, porque neste momento estão a sofrer a escassez econômica e esses 8.000, 7.000 patacas é muito importante para os idosos. Os seus filhos estão desempregados e não têm capacidade para suportar a vida deles. Por isso, espero que o governo possa considerar permitindo que os idosos possam viver com dignidade. Muito obrigado. Tem a palavra o governo. Muito obrigada, Sra. Presidenta. Eu quero primeiro pedir desculpa ao Sr. Deputado Wang Hinfei. Quanto às suas questões, especialmente aos direitos de consumo, o Sr. Presidente do Conselho de Consumidores vai depois dar a resposta. E quanto à articulação dos regimes dos ordenamentos entre Macau e a Zona de Cooperação Aprofundada, eu concordo com a sua opinião. O que disse há pouco já foi tomado de boa nota e nós vamos estudar. Depois, quanto ao turismo, este tal programa de passeio, gastronomia e estadia para residentes de Macau é um programa que vai até ao final deste ano. Espero que os profissionais possam abrir os roteiros para os visitantes do exterior. Vamos encorajá-los para assim desenvolver os roteiros neste sentido e iremos promover as atividades turísticas. Quanto à Academia de Formação Profissional, eu acho que eu ainda não tenho condições para criar uma Academia de Formação Profissional na área financeira. Nós podemos ter ações de formação para as pessoas que têm interesse em aprender mais conhecimentos financeiros, especialmente tem interesse em trabalhar no sistema financeiro. Nós podemos ter ações de formação. E depois, para requerer um pedido, requerer com a fixação da residência, eu acho que vocês podem apresentar o requerimento à Comissão de Desenvolvimento de Talentos
E depois a Comissão de Desenvolvimento de Talentos irá pronunciar-se. Nesta conjuntura da pandemia, o que nós podemos ajudar os trabalhadores é dotá-los de mais habilidades e aptidões e através de ações de formação. Há outros sistemas de acreditação ou de certificação em que os participantes podem, através dos mecanismos, tirar um certificado internacional. Relativamente ao programa de consumo eletrônico, sabemos que há um capital inicial, há depois aquele montante do desconto instantâneo. Eu acho que nós não vamos conseguir alterar o regime de funcionamento. Se as pessoas ainda não conseguirem utilizar o montante de desconto instantâneo, pode utilizar até fevereiro. E é sempre bom termos um apoio do governo para os custos, para as despesas. E depois também vou convidar meus colegas. N12 e N25 são terrenos em que nós temos projetos de construção, mas não é todo o edifício a finalizar, apenas para as caves e ainda os alicerces, para podermos ter as obras a finalizar nestas duas vertentes. Eu vou convidar o meu colega para responder em relação aos dividendos. Muito obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente. Quanto aos dividendos e o imposto sobre o rendimento complementar, e se pode também isentar do pagamento desse imposto os dividendos, a língua oficial adotada é portuguesa e esta medida é uma medida provisória, é um benefício fiscal provisório e anualmente ainda tem que se conformar com a avaliação do governo, atendendo ao plano orçamental. E este plano tem como objetivo para que mais pessoas de Macau possam chegar a Portugal a fazer os seus investimentos e, segundo o nosso entender, esses investidores são investidores locais cujo investimento ultrapassa o valor das empresas portuguesas. E quanto à distribuição de dividendos, nesta fase, o governo da RAM não tenciona adotar os benefícios fiscais adotados de Portugal para serem aplicados em Macau, de países de língua portuguesa. E segundo a proposta da PABS, é para harmonizar com as regras internacionais e é o acordo para eliminar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de imposto sobre rendimento. Em termos gerais, através de acordo de cobrança fiscal, tratamos o assunto. Agora convidamos o presidente do Conselho de Consumidores para o uso de palavra. Muito obrigado, presidente. Senhor secretário, senhores deputados, sobre a salvaguarda dos direitos de consumo, o Conselho de Consumidores agora já tem uma parceria com 37 instituições congêneres, celebrando acordos de salvaguarda dos direitos do consumo. Temos um canal verde de encaminhamento dos conflitos e ainda um mecanismo de troca de informações. Temos ainda uma plataforma online para
divulgar as informações aos residentes de Macau e aos visitantes que vêm para Macau, tentando resolver através desta plataforma online, resolver os conflitos de consumo. Já ao longo do tempo, tratamos 4 casos através desta plataforma online. Agora, vamos continuar com as parcerias com as instituições de proteção e salvaguarda de direitos de consumo da Grande Bahia. Vamos dar continuidade em celebrar acordos para alargar a rede de proteção dos direitos de consumo. Relativamente a uma pergunta do seu deputado Jay Wang, que é como é que o Conselho de Consumidores pode maximizar o seu papel de fiscalização. Nós temos cumprindo rigorosamente as nossas atribuições para salvaguardar os direitos dos consumidores. Nós temos agora mais formas multifacetadas com a nova média e com os canais convencionais para melhor fiscalizar os preços praticados no mercado de Macau e também fiscalizar a situação da aplicação da lei de salvaguarda dos direitos dos consumidores. Já mais de 130 vezes de investigação foram organizadas e vamos continuar a assegurar os direitos dos consumidores através da boa aplicação da lei. Em relação à questão sobre as lojas com próprias características, na verdade, ao longo do tempo, nós apoiamos 230 pequenas e médias empresas para fazer os trabalhos de promoção online, permitindo que eles conseguem atrair os clientes para consumirem os produtos deles. E sobre o aproveitamento dos recursos, nós vamos continuar a avaliar esses recursos, como é que vão ser apostados. E em relação ao subsídio de juros, de bonificação de juros, o limite máximo é 2 milhões. E este ano temos um plano de 5 milhões. Esses 2 planos vão ser podem ser implementados ao mesmo tempo e são compatíveis. Por isso, este limite de 2 milhões estão também incluídos no plano de 5 milhões. E em relação ao comércio eletrônico transfronteiriço, nós também encorajamos esses planos de comércio eletrônico, nomeadamente apoiar as associações para lançar o serviço de One Stop e também ajudar as empresas a fazer os trabalhos de promoção online, a fim de permitir as pequenas e médias empresas podem melhorar o seu funcionamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpas, há pouco não se viu a inscrição do Sr. Deputado Wong Yin-fei. Sou eu que devia pedir desculpas. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Wu Zhouqi. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Secretário e colegas. No ano 2022, a CEF lançou uma série de medidas para aliviar a pressão dos cidadãos, ajudando as PME a sobreviver. Agora, a minha questão envolve emparelhamento profissional e também como é que pode ajudar os desempregados de Macau e também promoção e o alargamento de fonte de visitante e construção da zona de cooperação aprofundada. A SLAC já indicou o rumo passo a passo. Vamos angariar esforços para a recuperação econômica de Macau. O eixo do trabalho do ano 2023 é para promover a diversificação econômica e também construção da zona de cooperação aprofundada e garantir o bem-estar da população. A pátria é sempre respaldo
do desenvolvimento de Macau. Nós temos que aproveitar as vantagens do Um País, Dois Sistemas. No 20º Congresso Nacional, o presidente Xi Jinping diz que tem que ajudar o desenvolvimento de Macau e Hong Kong. Macau tem uma área limitada, mas para a política de Um País, Dois Sistemas é importante. Se o papel de Macau for bem aproveitado, então pode também iluminar Hong Kong e Taiwan. Macau tem a sua autonomia, de acordo com as suas necessidades, podem definir as suas políticas, possuindo vantagem de Porto Franco, etc. E nós também temos uma pátria. Aqui, Macau é um lugar ideal de investimento. Mas por que a diversificação econômica é um tema falado há tantos anos? Quais são as suas dificuldades? Por que ainda não conseguimos atingir a meta? Acho que o mais importante é falta de espaço. Nós temos muitas políticas favoráveis em termos de imposto, também boas condições de legislação, mas devido à falta de terreno, os outros investidores têm receio em investir em Macau. Macau também deve ter uma legislação flexível. Macau está com uma falta de legislação moderna. Nós, na legislação de lei de título, etc., existia uma falta de legislação. Macau tem que promover a diversificação econômica. O governo lançou alguns objetivos sobre a partilha de resultado da construção da zona de cooperação aprofundado. Isto é uma plataforma para captar investimentos e também ajudar as empresas a expandir o mercado. De facto, os problemas enraizados em Macau é exatamente a vantagem de Hengqin. Hengqin pode captar quadros qualificados com a complementaridade das vantagens no desenvolvimento de zona de Hengqin. Então, podemos integrar as duas partes, aproveitando as suas vantagens. Com a baixa tributação, alto reconhecimento mundial, nós podemos captar quadros qualificados de alto nível, olhando para a experiência da região vizinha. Ele tomou a iniciativa de captar ou disputar quadros qualificados. Na concretização da meta de diversificação econômica, senhor secretário, quais são as medidas que o governo dispõe? Será que pode integrar o valor do PIB de Hengqin no PIB de Macau? E também podemos aproveitar os critérios para aumentar o nível de resposta dos riscos. A indústria financeira moderna é uma das 4 indústrias no futuro. No processo de legislação, será que o governo pensou na articulação das políticas entre as duas partes? E em relação à legislação de investimento e de título, não são muito completas. Segundo as LAC do governo, espero que pode contar com uma implementação de mais instituições financeiras. Será que nós também podemos tomar algumas medidas flexíveis para facilitar a implementação das entidades?
Nós temos de contar com o seu casal de esforço para a construção da zona de cooperação aprofundada. Segundo o plano diretor definido pelo país, a zona de cooperação aprofundada vai ser uma plataforma importante. O governo da RAM também vai destacar funcionários públicos a trabalhar na zona de cooperação aprofundada. Na zona de cooperação aprofundada, quais são as tentativas do governo para atingir a meta? No próximo ano, quais são as medidas que vão ser lançadas para ajudar a diversificação econômica de Macau? O quarto ponto sobre a estratégia nacional, sobre o papel do Fórum de Macau. No passado, o Fórum de Arquitetos, o engenheiro, também foi bem recebido. Espero que no futuro o governo possa continuar a promover a plataforma. Espero que possa também encorajar as empresas a aproveitar a plataforma do Fórum de Macau para facilitar as indústrias, como indústria de construção civil, de alta tecnologia, a implementar os seus projetos na zona de Hengqin. No futuro, através do mecanismo de administração conjunta, partilha de resultado, tomando como os recursos de Hengqin para facilitar a participação do setor de construção civil de Macau. No futuro, construção civil mais financeiro, podemos construir melhor a zona de cooperação aprofundada. Muito obrigado. Senhor deputado Jean Quinchon, muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário-lei, senhores dirigentes, senhores colegas. Na pasta do CEF, temos várias metas por atingir, nomeadamente estabilizar a economia, garantir o emprego, assegurar o bem-estar da população e estimular a revitalização. Neste sentido, no ano de 2022, os serviços da tutela esforçaram-se para garantir todo o sucesso na implementação das políticas e ainda conseguiram ter resultados positivos na colaboração do combate da pandemia. O seu secretário, liderando os vários serviços públicos de trabalho, de economia, de finanças, de turismo, também conseguiu a vossa equipa de vencer de todos os desafios e de todas as dificuldades. É uma equipa persistente, é uma equipa coesa para continuar a avançar mesmo perante tantos sobressaltos. Nós estamos convictos de que a sua equipa vai conseguir superar todos os obstáculos e trazer para Macau a recuperação econômica, a revitalização do turismo. Agora, tem como um objetivo principal das prioridades a política de 1+4. Eu acho que isto tem um significado muito importante. Eu hoje gostava de trocar algumas impressões com o seu secretário em 3 vertentes. Macau é uma cidade histórica de renome mundial. Temos o centro histórico e somos uma cidade de gastronomia. Pelo que temos 2 cartões de visita para ser distribuídos. Temos, por outro lado, muitas instalações hoteleiras de luxo. Temos muitos complexos para diversão e entretenimento. Nós temos boas vantagens de competitividade. Ao mesmo tempo, Hengqin também dispõe de abundantes recursos turísticos. É um dos locais turísticos para os concidadãos do interior da China. Por isso,
nós temos as nossas próprias vantagens para, em complementariedade, desenvolver a cooperação entre as duas partes. Na linhas de ação governativa de Vossa Excelência, pretende redobrar os esforços para a promoção da economia, desenvolvimento do turismo e a cultura entre Macau e Hengqin. Quais são, então, as orientações e as medidas para esse fim? Segundo aspecto, ou segunda vertente, é o seguinte. Primeiro, queremos agradecer ao governo pelos apoios que nos foram atribuídos durante esta temporada de tantos desafios, de tantas dificuldades. Será que podemos também beneficiar de um apoio na substituição de autocarros de turismo já gastos e envelhecidos? Porque assim podemos também contribuir para a proteção ambiental, substituindo os autocarros já muito usados. Além disso, quanto à gastronomia, agora temos as refeições pré-preparadas. Muitas vezes, as refeições pré-preparadas podem ser aquecidas rapidamente e ainda são saborosas, para poupar o tempo na confecção do prato para a refeição. Nós podemos utilizar as refeições pré-preparadas para satisfazer as necessidades de consumo da população, assim como introduzir uma reforma no âmbito da gastronomia em Macau. No entorno da China já há uma grande tendência e com um crescimento constante de refeições pré-preparadas. Na exposição de produtos de marca de Guangdong também foram expostas muitas refeições pré-preparadas. Era um dos temas principais dessa feira, pelo que nós conseguimos desfrutar deste sucesso do desenvolvimento das refeições pré-preparadas do interior da China para aumentar a competitividade de Macau no que diz respeito à gastronomia. Eu acho que nós também podemos desenvolver esta área de preparação de refeições e depois a venda das refeições pré-preparadas. Ao mesmo tempo, com esse setor, podemos dinamizar o desenvolvimento do turismo e da restauração. Então, gostava de saber qual a ideia do seu secretário relativamente às refeições pré-preparadas e será que pode dar algum apoio? Muito obrigado. Senhor Deputado Leung Sai, muito boa noite a todos. A minha primeira pergunta é sobre o desenvolvimento saudável do setor de jogo. Este ano, devido ao profundo ajustamento do setor de jogo, o Governo Central prolongou o contrato do setor de jogo até 31 de dezembro deste ano e também lançou várias medidas para apoiar os trabalhadores do setor de jogo, o que conseguiu manter a estabilidade da sociedade. O chefe executivo tinha dito que no próximo ano o setor de jogo vai ocupar o produto interno bruto menos de 40%. Entretanto, se nós observamos, em 2019 o PIB que ocupa pelo setor de jogo é 51% e em 2020 ocupa 21,3%. Será que o governo pode apresentar quais são os planos que no futuro o governo irá implementar no sentido de atingir o ratio previsto e vai ou não aproveitar bem os elementos não jogo? Sobre este assunto, como é que pode assegurar que o setor de jogo e as pequenas e médias empresas de Macau possa ter um desenvolvimento conjunto e também uma complementariedade? E em relação ao apoio às
pequenas e médias empresas, nas linhas das ações governativas, tinha dito que irá lançar um produto de turismo comunitário. Como é que vai criar esses tipos de produtos para além de realizar atividades na comunidade no futuro? Será que vai ou não criar mais plataformas de cooperação com as pequenas e médias empresas ou lançar mais planos de benefícios? Um aperfeiçoamento do regime do sector de jogo poderá trazer a Macau um desenvolvimento saudável e também irá contribuir para melhorar a estrutura de Macau e também o desenvolvimento de Macau. Após a atribuição da licença, sobre a fiscalização, há ou não novas medidas de fiscalização? E em relação ao preço dos produtos, o preço dos produtos está sempre relacionado com a vida da população. Neste momento, o governo da REM está a melhorar a transparência da informação dos preços dos produtos e durante a epidemia também tem lançado uma página eletrônica sobre o tempo de espera nos supermercados, o que é umas boas políticas para facilitar a vida da população. Em relação aos preços do petróleo, os colegas já perguntaram e eu não vou repetir. Entretanto, em relação ao preço dos gases liquefeitos centrais, nós não temos outra escolha. Estamos neste momento a sofrer o alto preço dos gases liquefeitos. Será que o governo pode, ao escutar mais as opiniões da sociedade, no futuro lançar mais políticas para assegurar o preço dos produtos? E em relação a metaversos, sabemos que a indústria da alta tecnologia é um dos 4 principais indústrias de Macau. Nas linhas das ações governativas tinham falado sobre o design da circuito integrado, os design e outros tipos das indústrias da alta tecnologia. Queria perguntar ao senhor secretário quando é que poderá lançar o regime de reconhecimento das empresas de alta tecnologia e quais são as medidas para promover o seu desenvolvimento, nomeadamente como é que pode aproveitar as vantagens dos 4 laboratórios nacionais. Os colegas também falaram sobre o Centro Científico e Tecnologia dos Países de Língua Portuguesa. Qual é a diferença entre este centro e os laboratórios? Como é que consegue permitir desempenhar os seus papéis? Neste ano, o governo tem lançado o desenvolvimento do metaverso e também tem falado sobre um campo para fazer a testagem ou um campo de piloto, e no futuro também irá enriquecer o seu conteúdo e também vai promover, também vai ter um plano de 3 anos na zona de cooperação aprofundada. E o chefe executivo também pretende que os jovens a participar nos trabalhos relacionados com o metaverso. Então, como é que o governo pode apoiar as empresas de Macau para participar nos trabalhos do metaverso? Há ou não políticas concretas para ajudar essas empresas? E sobre o investimento na área da alta tecnologia inovadora, Macau necessita também fundos de investimento. Como é que o governo pode resolver a questão da falta de capital? E quais são os planos relacionadas com a transformação da tecnologia, com a gestão dos produtos tecnológicos e também a distribuição das receitas da transformação dos resultados da alta tecnologia? Em 2023, sobre o PIDA, já tem um orçamento de 22,3 mil milhões, 45% são utilizados para investimento de infraestrutura. No concurso público, pode ou não acrescentar algumas regras para criar mais postos de trabalho aos residentes locais e também promover o desenvolvimento das pequenas e médias empresas? Muitas empresas dizem que não conseguem contratar trabalhadores
de alta qualidade na área da construção de civis. Como é que o governo consegue resolver esses conflitos? Por exemplo, será que o governo tem uma base de dados relacionados com os recursos humanos da área de construção civil? E também sobre os engenheiros, os administradores, os trabalhadores de fiscalização da segurança. Espero que o governo também possa assegurar os direitos destes profissionais. E há ou não um padrão sobre a proporção entre os trabalhadores locais e os trabalhadores não residentes. Há bocado o senhor secretário também falou sobre a medicina estética. Há ou não um regime jurídico a fiscalização nesta área? Sobre a medicina estética, por exemplo, um regime para fiscalizar os profissionais dessa área e também as entidades desta área, permitindo que os turistas, após de fazer a operação plástica, podem permanecer nos hotéis e assim promover o respectivo desenvolvimento. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Lancinho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, colaboradores, caros colegas. Muito boa noite. Estamos quase no fim desta reunião e primeiro é de deixar um apreço ao Sr. Secretário e aos seus colaboradores. Eu sei que nada é perfeito, mas com a congregação das forças podemos vencer esta batalha. E fazendo face a diferentes trabalhos, também é difícil, como a Zau já referiu, foram feitos vários trabalhos, foram enviados esforços, mas nós também olhamos muito para a eficácia, para os resultados. Por exemplo, o plano orientado para as perspectivas, com os planos de estágio, também preocupamos, porque com a chegada das novas concessões em breve, os trabalhadores dos casinos de satélite continuam a ter um emprego, serão despedidos, quais serão as medidas efetivas ou práticas para oferecer esta garantia, continua a ser uma dúvida. E no passado, os supervisores e os croupiers, para além dessas duas profissões, haverá condições para assegurar o emprego primeiro aos locais. Muitos agora optam por praticar o comércio paralelo porque conseguem um maior rendimento e por isso espero que o governo possa definir e traçar alguns empregos ou profissões que só podem ser ocupados por locais. Há pouco disse aqueles de nível de cargo médio ou alto já ocupam cerca de 95% pelos locais. Só com uma maior proporção é que podemos permitir uma melhor ascensão aos locais e assim, mesmo com as medidas ou políticas já definidas, na implementação e na prática podem melhorar mais os trabalhos. Por outro lado, muitos também preocupam com o futuro dos jovens, mas também não podemos esquecer que os empregados, as pessoas de idade média, também sofrem de dificuldades e é muito difícil de fazer a vida. E para aqueles que estão perto da idade de aposentação, são obrigados pelas companhias, pelos empregadores, para se aposentar mais cedo. Então podemos fazer o mesmo para lhes ajudar. Por outro lado, na área financeira, o aumento de taxa de juro constitui uma grande pressão para muitas famílias e, olhando para os empréstimos não reembolsados na hipoteca, quase duplicou, e com o aumento da taxa de juro e com a epidemia, há várias despesas a custear. O que tem adotado por Hong Kong é um modelo de devolução do imposto profissional e assim reduzindo a pressão sentida
com as despesas. O governo pode também fazer o mesmo para as pequenas e médias empresas e para os residentes. Podemos adotar o modelo de Hong Kong com as pressões causadas pelo aumento da taxa de juro. Podemos, por exemplo, pagar as taxas de juros com a suspensão da amortização e, por outro lado, as LACs deste ano também diz que em muito breve vão lançar de que os veículos podem deslocar-se de Macau ao norte, em direção ao norte. E implica questões com os seguros dos veículos e, por exemplo, aqueles com as matrículas dos 3 lados implicam 3 seguros. Ou seja, com uma nova medida pode a apólice de seguro fazer cobertura aos 3, um seguro único para fazer cobertura aos 3 lugares. E quanto ao apoio financeiro, também o governo tem referido que as lojas ou empresas, como não estão registradas, não podem beneficiar dessas medidas. Mas também tenho consultado a prática no interior da China e em Hong Kong, por exemplo, podem, através de regime de registro, se estiverem registados, são alvos que podem beneficiar das medidas dentro e fora de Hong Kong. Agora, em termos práticos e técnicos em Macau, exigem esse registro e há situações em que pretendem não registar. Quanto ao setor e atividade de pesca, como é que podemos melhorar e ter um fundo de desenvolvimento para ajudar este setor? Porque quando tem uma boa medida, naturalmente podem se inscrever e registrar-se e podem considerar este ponto. E por último, quanto à garantia laboral. Quando a segurança ocupacional tem feito vários trabalhos pela DESAL nos últimos anos, a taxa de morte que envolve 15 pessoas na área de construção civil, nós temos visto o que está a ser promovido em Hong Kong e China são estaleiros civis inteligentes. Se pudermos adotar esta técnica ou esta tecnologia a quando ocorrer situações perigosas, pelo menos somos alertas para as tais situações e assim podemos responder imediatamente e podem consultar essas medidas. Por outro lado, aqueles fraudes para conseguirem uma cota para trabalhadores não residentes, declaração falsas de Fundo de Segurança Social ou utilização de identidade de outrem. Há um mecanismo de mensagem para notificar os interessados ou pede assinatura. E para aqueles que já saíram da companhia, mas a companhia continua a pagar pelo Fundo de Segurança Social, implica as informações expostas e muitas vezes fazem por má fé para reter a cota do trabalhador não residente. Quais são as soluções para afastar esses problemas? Por outro lado, quando apreciam a qualidade dos trabalhadores não residentes, haverá outra forma para saber o seu rendimento através da nota de vencimento, entre outros documentos para verificar se é verdade e haverá margem para melhoramento. Muito obrigado. Tem a palavra o governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pelas intervenções dos 4 deputados, mas o Sr. deputado colocou várias questões e eu não consegui tomar notas, mas vou tentar responder o máximo possível. Há umas questões jurídicas.
Há pouco o seu deputado Pang Chuan, quando questionou sobre algumas leis, lei de títulos, lei do sistema financeiro, lei de fundos, algumas leis foram já aprovadas, outras estão a ser apreciadas no hemiciclo e outros tapumes ainda estão em preparação. Nós vamos tentar encurtar o calendário para a formulação desses diplomas legais para contribuir ao desenvolvimento do setor financeiro. Uma outra questão é a diversificação da economia. O trabalho da diversificação não pode ter grande sucesso com uma vara mágica. Nós temos de percorrer um percurso, ter um processo para desenvolver a diversificação. Temos tentado adoptar diferentes medidas e políticas. E no nosso segundo plano quinquenal de desenvolvimento socioeconômico já foram definidas as metas para a diversificação. O setor financeiro, o setor de tecnologia, o setor de medicina tradicional chinesa e outros setores, outras indústrias. Já tinha reiterado essas informações várias vezes. O GP é um critério nacional e, por isso, é de acordo com a lei territorial, o princípio da lei territorial. E em relação aos outros critérios, também são essas leis aplicadas segundo o princípio da lei territorial. E, por isso, eles têm um cálculo feito de acordo com o seu regime local. Nem sempre são aplicáveis estes indicadores Macau. E depois, quanto aos critérios de estatísticas internacionais, esses critérios são inovadores para Macau. Já com a Administração de Estatísticas Nacional, nós temos vindo a estreitar os contactos para ver como é que é possível introduzir uma forma de estatística melhor para o cálculo do PIB produzido na zona de cooperação aprofundada e qual é o rácio de contributo. Depois, quanto à medicina tradicional chinesa e em relação ao desenvolvimento do turismo ou da cultura, a cooperação entre Macau e CCA em Hengqin, nós estamos a preparar um plano de 3 anos. É um plano que envolve Macau, envolve o desenvolvimento do turismo e da cultura de Macau. Quanto ao comércio, em Shenzhen, em dezembro, em princípio, vai ter uma exposição de produtos de alta qualidade. Poderemos ter uma exposição em Macau e em Hengqin e inauguração. Contamos com o mês de dezembro. Teremos exposição em duas localidades, em Macau e em Hengqin. Quanto às viaturas com chapa única, nós agora já isentamos os impostos dos veículos motorizados para fins de turismo e ainda algumas impostos de circulação foram também isentos, especialmente aqueles que têm como fins de turismo. Feira de produtos de marca de Guangdong tem como tema principal as refeições pré-preparadas e sei que muitos stands exibiram as refeições pré-preparadas. 66 cerca de stands colaboraram na apresentação desses produtos. E eu acho que é possível termos um mercado de refeições pré-preparadas em Macau. O governo está disposto em colaborar e também podemos pensar em desenvolver as refeições pré-preparadas com as receitas gastronómicas
que nos proporcionem pelos restaurantes ou pelos chefes. E o que queremos é um upgrade das indústrias. E assim abrir um novo espaço, um novo rumo de desenvolvimento. Por outro lado, a valorização, a conversão, a modernização das empresas também beneficiam de um apoio. Ainda os incentivos fiscais. Os investidores qualificados vão poder beneficiar de bonificação de juros quando têm de contrair um empréstimo junto dos bancos. Já desde 2020 lançamos estas medidas de benefícios e incentivos fiscais. O senhor deputado Lahansai acompanhou um assunto sobre o setor do jogo. Há alguns elementos que são do conteúdo do concurso público e por isso eu não posso adiantar mais. Mas, indubitavelmente, o setor do jogo é um setor secular. E nós nunca subestimamos o potencial do setor do jogo. Queremos que seja um setor cada vez mais dinâmico e com uma intervenção mais dimensional. Isto é, podermos ter uma abrangência maior. E quanto às viaturas, aos veículos para poderem circular para o norte, primeiro, nós temos que prepararmos-nos, especialmente quanto aos produtos de seguro de automóveis e depois, quando nós conseguirmos ter a autorização e o anúncio da implementação da circulação dos automóveis do sul, ou seja, de Macau para o norte, então nós já podemos, sim, começar com esta política. Queremos ter uma boa rede de seguro e ainda um mecanismo de tratamento dos conflitos de 4 regiões. O senhor deputado Lancinho manifestou várias questões quanto à garantia dos croupiers. Esta foi sempre a política do governo e por isso nós não vamos ignorar da garantia dos croupiers. E relativamente aos idosos, nós também podemos, os empregados de idade mais avançada, nós vamos dar uma atenção mais de perto para ver a situação. E depois, quando segurança ocupacional, a proposta de lei já está em discussão na Assembleia Legislativa, na Comissão para apreciação na especialidade. E se alguns incidentes, algum problema de infração detectar pelo senhor deputado, faça o favor de nos denunciar para nós podermos acompanhar. Senhor deputado, senhor presidente, eu ainda vou convidar o senhor diretor Yong, o senhor diretor Tai e ainda o presidente da AMCM para responderem algumas questões que ainda não respondemos. Se calhar outros diretores dos serviços também vão intervir. Muito obrigado. Sobre a questão colocada pela deputada Leung Choi, sobre a viabilidade de redução de renda em troca de redução de imposto de profissional. Nós lançamos também, de facto, algumas medidas para encorajar a redução de renda dos proprietários. Nós reduzimos o imposto de zero e também o imposto de rendimentos. Nós estabelecemos um balcão especializado para tratar desse tipo de redução de imposto. Essa medida, para além de aliviar a pressão de imposto dos proprietários, mas também encorajar os proprietários a aliviar a pressão sentida pelas PME. Desde a sua implementação em 2021 até
o final de outubro, nós tratamos 2.450 pedidos. Em relação à redução de imposto de selo para as frações autônomas com grande área. De facto, na alteração de medidas para o mercado imobiliário, o governo tem sempre uma atitude aberta. Nós vamos escutar as opiniões colocadas pela população e também pelos deputados, consoante o desenvolvimento econômico de Macau e a conjuntura do mercado, tendo em conta as reações do mercado imobiliário, o governo da RAM, atendendo à situação real, vamos tomar medida adequada para garantir o desenvolvimento saudável do mercado. Muito obrigado. Em relação à questão do leilão e outros deputados sobre a fiscalização do preço dos produtos e dos gases, ao longo do tempo o governo da RAEMA tem vindo a acompanhar a estabilidade dos preços de produtos. Ao longo dos 3 anos, em conjunto com o Conselho de Consumidores, realizamos mais de 30 mil inspeções. Este ano, nós realizamos 7 mil inspeções, no sentido de assegurar que os produtos alimentares tenham um preço estável. Por outro lado, também assegurar a concretização do plano de consumo eletrônico para que os preços não sejam influenciados. Para além disso, também acompanhamos o preço dos petróleos, dos gases. Os gases em 2022 têm vindo a aumentar o preço, tanto de importação a Macau, até a meados deste ano é que começou a baixar o preço. Em outubro, voltou a subir o preço dos combustíveis. E em conjunto com o sector, nós também realizamos encontros e durante a epidemia nós também estamos a acompanhar a situação dos preços dos combustíveis. Nós também realizamos trabalhos para fiscalizar o respectivo preço. E em relação à questão sobre gases liquefeitos, ao longo dos anos, nós temos 4 ajustamentos. Foi reduzido 3 vezes e foi aumentado uma vez. E em comparação com o preço internacional, o preço de Macau está no nível médio. E nós podemos observar que o custo para o transporte tem vindo a aumentar. Registrou um aumento de 78% no que diz respeito ao transporte. Por isso, nós também vamos continuar a acompanhar o respectivo sector. Em relação à questão do José Coutinho, sobre a lista do monopólio, em relação aos determinados sectores, por exemplo, telecomunicações, jogos, nós temos as respectivas restrições e as regras relacionadas com o monopólio. E até este momento ainda não houve essas situações do monopólio. E em relação aos outros setores, a maior parte são livres. Por exemplo, o deputado Chen Sai-wan perguntou sobre as restrições. Na verdade, a maior parte dos setores não tem qualquer restrições. São concorrência livre e não há qualquer situação de monopólio, nem tem uma lista de monopólio. Obrigado. Bem, Sr. Presidente, há pouco o Sr. Deputado Lang Sun-yeol também fez a questão sobre o pagamento de juros sem pagamento de capital e se baseou no risco inicial e fazer as prestações com o empréstimo hipotecário providenciado pelo banco. E também reunimos com a Associação da Banca para prolongar esta medida até final do próximo ano.
Quanto aos deputados Isabel Kai e Hoan Sang, também apontaram para a plataforma de serviços entre a China e países de língua portuguesa e também o desenvolvimento da liquidação em renminbi. O governo da RAM, nos últimos anos, tem promovido o desenvolvimento do centro de liquidação, infraestruturas de liquidação, fazendo articular com a liquidação em renminbi do interior da China. E para uma maior afluência no mercado interior da China, também assinamos um acordo entre a autoridade monetária com o interior da China, com acordos no valor de 30 mil milhões em renminbi. Em prol da estabilidade e desenvolvimento das transações em renminbi e das respectivas atividades. Quanto à colaboração com as instituições financeiras em Portugal, também assinamos já memorandos de cooperação. Paralelamente, também há colaborações com as instituições de países de língua portuguesa, participando regularmente em reuniões e conferências. E, por outro lado, também estabelecemos ligação nas atividades entre o setor financeiro de Macau e os países de língua portuguesa, fazendo uma ligação em agência de liquidação em renminbi, euro, entre outras atividades de liquidação em diferentes moedas, para fazer uma cobertura total à liquidação. Além disso, há pouco a deputada Law Choi-in falou sobre o aperfeiçoamento e a otimização dos regulamentos e o regime jurídico financeiro que foi aprovado na especialidade pela Assembleia Legislativa serve para fomentar o desenvolvimento do setor, em que o regime de apreciação passa para o regime de inscrição, de registro, e pode assim aumentar a emissão das obrigações. E quanto aos tipos de licenças, também aperfeiçoamos as respectivas matérias que já foram submetidas para apreciação da Assembleia Legislativa. Foram introduzidas licenças das atividades bancárias, atividades financeiras, cujos bancos qualificados possam explorar a atividade, oferecendo maior flexibilidade e mais instituições podem realizar estas atividades. E nos últimos anos também vimos muitas instituições emergentes que pretendem exercer atividade em Macau, e desde o retorno à pátria as instituições aumentaram 29, inclusivamente instituições de pagamento, locação financeira, entre outros tipos. E recentemente também há instituições do exterior que vieram a Macau para explorar a gestão de fundos, entre outros. Muito obrigado. Relativamente à terceira questão do Sr. deputado Lei Zhanyu, nós seguimos uns critérios das Nações Unidas sobre o envelhecimento da população. Nós temos as faixas etárias 0 a 14, 15 a 64 e depois 65 para adiante. Temos assim três praticamente faixas etárias para o desenvolvimento da economia.
E, assim, há uma dependência, há uma taxa de dependência. Estes critérios e indicadores também são utilizados nas nossas estatísticas. Senhor deputado Joe Kidd. Muito obrigado pelas suas respostas às minhas questões. Macau, com limite de espaço, mas com a política de um país, dois sistemas, espero que também no PIB também podemos contar com uma inovação no cálculo do PIB. No passado, o governo também deu muito apoio ao setor de construção civil e arquitetônica. E no passado também foi realizado um fórum para engenheiro dos países de língua portuguesa, mas tendo em conta a epidemia, recentemente foram cancelados os fóruns. Mas esperamos que possa também dar mais apoio ao nosso setor de engenharia. E na área de construção civil, nós estamos também a promover a construção verde. Também lançamos um programa de credenciação de construção verde. Espero que na zona de cooperação aprofundada também pode promover essa área, sendo uma característica de finanças verdes. Isto é a minha questão. Muito obrigado. Senhor deputado Leung Hon Sai, muito obrigado, senhor presidente. Há bocado o seu secretário respondeu sobre os preços dos produtos, o preço dos combustíveis e dos gases. Também questionei sobre os gases liquefeito central. Diferentes fornecedores, diferentes habitações têm preços diferentes e existe uma grande diferença dos preços. Será que o Conselho dos Consumidores pode ou não fornecer informações sobre esses preços para que os cidadãos possam saber porque que em diferentes edifícios têm diferentes preços de gases liquefeitos? E sobre os capitais do sector da alta tecnologia, sabemos que as tecnologias das inovadoras da alta tecnologia têm um grande risco e se calhar é necessário do investimento dos fundos de investimento de risco e dos fundos de capitais privados. Esses riscos, será que o governo vai ou não liderar os respectivos trabalhos para apoiar os respectivos sectores? E o governo vai liderar e depois encorajando assim os respectivos fundos? E em relação à medicina estética, também não respondeu, porque na indústria de Big Health, no Hospital Hip-Wo, também fornece cuidados médicos estéticos e é necessário também dar reconhecimento dos profissionais e vai ou não ter hotéis que podem também cooperar com os hotéis no sentido de promover o desenvolvimento da cadeia da Big Health. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Leung Chun-Yuk. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, pela sua resposta. Na verdade, muitos que exploram a atividade de pesca sentem-se pouco apoio por parte do governo. Quais são as soluções que o governo pode oferecer e quais são as ideias? Quanto às pessoas que estão muito tempo em desemprego ou que não têm rendimento suficiente, depois podemos comunicar mais com a DESAL para ver as hipóteses. É uma discussão. Muitas vezes os casos em concreto são muito difíceis de ser denunciados à DESAL. Por exemplo, a quantos podem ser interceptados várias pessoas, 500 pessoas de janeiro a outubro, e cada regime, cada
medida tomada, é muito difícil para resolver esses casos. Quais são os trabalhos que estão a ser feitos para que as infrações possam ser agravadas e aumentar o efeito dissuasor para combater estas irregularidades? Por outro lado, muitos trabalhadores do setor do jogo estão preocupados com o seu futuro, com o seu emprego. O senhor secretário diz que tem medidas para garantir, mas quais são em concreto, principalmente para aqueles que trabalham em casinos satélite? Agora, neste momento, terá algum remédio para acalmar as preocupações? Espero que o governo pode responder. Muito obrigado. Tem a palavra o governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pelas intervenções dos senhores deputados sobre a inovação do cômputo e do cálculo do PIB, que a fórmula é uma fórmula internacional. E por isso o que nós queremos é conseguir demonstrar os dados conseguidos na zona de cooperação aprofundada no que diz respeito ao emprego e no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico. São 180 e tal metros quadrados para, assim, contribuir ao desenvolvimento de Macau. Relativamente à diversificação das indústrias, nós estamos com muitos esforços para desenvolver relativamente aos gases que a população consome, porque é que há variação de preço do gás liquefeito fornecido para diferentes edifícios, o gás central, etc. E depois também relativamente aos fundos, será que o governo tem capacidades para lidar com esta questão dos fundos? Também temos que continuar com os estudos. As embarcações de pesca têm toda esta obrigação de fazer o registro comercial. Mas como optaram pelo mecanismo do entorno da China, então não há outra hipótese. Quando quer beneficiar de um apoio, tem de observar determinadas obrigações. O preenchimento de M1 não é apenas para fazer-nos ver que preencheu o formulário, mas também é uma obrigação inerente como contribuinte e por isso há que pagar os impostos. Nós podemos depois reunir e discutir sobre este assunto. E os casos de trabalho ilegal, através de um efeito dissuasor, como é que nós podemos, através de um mecanismo sancionatório para aumentar o efeito dissuasor? Eu acho que nós podemos ainda trocar mais impressões quanto a isto. Não é possível termos zero caso, porque há sempre factores que motivam o trabalho ilegal. Por outro lado, quanto aos trabalhadores dos casinos, especialmente dos casinos satélite, nós estamos a falar desta questão. Temos que ver que trabalhadores é que nós estamos a tratar. Os trabalhadores que foram destacados pelas concessionárias até aos casinos satélite, então a responsabilidade é das concessionárias. Como o concurso ainda está em curso, por isso eu ainda não posso adiantar mais quanto ao setor do jogo. E relativamente a 4 mil milhões que restam de 10 mil milhões, já antes, quando eu estive cá para fazer o relatório do orçamento, eu já disse que 10 mil milhões eram para satisfazer as necessidades até ao final do ano. E das 10 mil milhões de patacas, há as medidas benéficas à população. E depois o remanescente é para uma fase pós-pandémica,
para a recuperação econômica. Relativamente ao teste de ácido nucleico gratuito, eu ainda não posso responder. Quanto aos casinos satélite, também não tenho mais inovações, mais novidades para relatar. Para os trabalhadores, já respondi. A senhora deputada São Pequei, quando apontou uma questão das obras, no debate da área de governação do engenheiro Raimundo Rosário, ou seja, obras públicas e transportes, terá toda a oportunidade de formular novamente a sua pergunta, porque eu não tenho aqui os dados comigo, mas o seu engenheiro Raimundo Rosário poderá melhor responder. E depois, quanto às 4 indústrias, nós temos aquele conceito de 15 mais 15 mais 15 mais 15. Esta é uma rede de distribuição e de operação de todos os setores. Quanto aos quadros qualificados, nós temos que formar, mas, entretanto, há também uma parte em que nós podemos, através de um programa de talentos, para elevar o nível dos nossos talentos. Muitos querem quadros qualificados, mas será que temos tantos quadros qualificados para satisfazer as necessidades? Ainda creio que já tenho respondido todas as questões. Vou convidar ainda os representantes para a resposta. Muito obrigado. Sobre a questão colocada pela Sigalun e sobre a captação de investimento, eu tenho a seguinte resposta. De janeiro a outubro, nós contamos com 168 milhões de valor de investimento. Com os dados que nós temos, não inferior a 280 milhões de valor vai ser implementados, como o setor de venda a retalho e também de comida. Eu acho que os deputados querem saber como é que nós podemos, com uma atitude aberta e com uma atitude proativa, para concretizar as metas. O objetivo é sempre das 4 indústrias. Nós queremos captar investimento de empresas que têm uma capacidade de liderança. Nós conseguimos captar uma empresa como, por exemplo, de Guangdong, que tem uma capacidade de liderança que pode nos trazer investimento e quadros qualificados. Os trabalhos de captação de investimento envolvem projetos não só de um ano. Alguns planos vão ser implementados em 2024 ou 2025. Em relação à questão do senhor Ferreira Godinho, primeiro é sobre um profissionalismo na exposição. Antes nós também conseguimos captar alguns investidores para aumentar o nosso nível de profissionalismo. Isto é a minha resposta. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Também queria agradecer que muitos deputados questionaram sobre o desenvolvimento da zona da cooperação aprofundada. O deputado Buceuca questionou sobre como é que pode ter um regime de fiscalização na zona da cooperação aprofundada. Na verdade, nós já criamos um regime de trabalho conjunto. Para além disso, em conjunto com as respectivas autoridades, nós já assinamos um memorando de fiscalização. E, para além disso, também queria responder às perguntas do deputado Janousen e o Jouki. No futuro, quais são as políticas que vamos lançar para promover a diversificação econômica de Macau? Esta questão também está relacionada entre Macau e Hanshin. Em primeiro lugar, nós temos de promover a logística, o fluxo dos trabalhadores, etc. Para além disso, também vamos
articular os regimes de fiscalização e o regime de fiscalização com o ranking. E, para além disso, também vamos fortalecer a complementariedade das vantagens entre as partes. E termino por aqui. Muito obrigado. Senhor Presidente, quanto ao emprelhamento na área de construção civil, prioritamos o emprego dos locais. Vamos colaborar e coordenar para serem enviados os locais e monitorizar a entrevista. Quanto aos estaleiros de obras inteligentes, vamos ajudar na conversão, na transformação, providenciando o PIM e também contando com os elementos de AR e UR para a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional da Construção Civil. E também vamos tentar conseguir mais locais para a formação. Bom, estamos quase na meia-noite. Creio que o governo basicamente deu a sua resposta às questões colocadas pelos senhores deputados. Claro que já temos registado aqueles que não foram devidamente respondidos serão enviados para o governo por forma escrita. E hoje o debate das linhas de ação governativa de 2023 na área de economia e finanças termina por aqui. Agradeço novamente pela presença do Sr. Secretário e seus colaboradores. Igualmente agradeço aos intérpretes tradutores do staff pelo apoio. Muito obrigado.